Olá a todos, aqui quem fala é o Davi. Hoje eu estou empolgado para compartilhar com vocês o resumo de uma obra que lançou recentemente, um certo dia quando voltava de mais uma péssima entrevista de emprego. O protagonista viu sua namorada colocando um par de chifres em sua cabeça. Para piorar, na mesma noite, ele recebe a notícia que seu pai estava em coma. Para salvar seu velho, ele entra no jogo de realidade virtual que seu pai estava jogando antes de entrar em coma. Mas antes de descobrir alguma coisa, ele acaba perdendo a vida pela mão da sua ex-namorada e do talarico. Quando ele pensa que estava tudo acabado, ele descobre que é a reencarnação do rei do Império Ancestral e tem 3 belas esposas esperando pelo seu retorno. Agora, com seu novo poder e status, ele inicia sua vingança contra todos que o traíram. O card do Rei Invencível já está passando na tela, então fiquem ligados. E lembrem-se, se curtirem o vídeo e quiserem a continuação, deixem o like, inscreva-se no canal, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de comentar para aumentar o engajamento. E também hype esse vídeo. E se conseguirmos alcançar 7.000 likes, prometo trazer a parte 2 dessa obra incrível. Então, sem mais delongas, vamos lá! A história se inicia com o prota reclamando da entrevista de emprego. Ele tinha falhado de novo. Tava muito difícil encontrar um emprego hoje em dia. Frustrado, ele se perguntou quando sua vida finalmente vai decolar. Seu nome é Liu Nian. Ele é um universitário comum. Hoje é a 18ª vez que ele foi rejeitado em uma entrevista. O último idiota que entrevistou ele disse que só querem trabalhadores que possam trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E as exigências salariais dele eram muito altas para a empresa, embora ele tenha enfrentado constantes contratempos depois da graduação. Felizmente ele tem uma namorada atenciosa e linda. Eles se conheceram no campus, e ela sempre o confortou quando ele está exausto. Por isso ele conseguiu continuar dando o seu melhor, e hoje é o 3º aniversário deles. Ele iria fazer uma surpresa para ela. Alguns minutos depois, quando se aproximava da casa da sua amada, ele ouviu um barulho estranho no carro preto, e também uma voz masculina perguntando se ele é o melhor nisso ou o namorado dela faz melhor, e uma voz feminina respondeu que ele é o melhor. Essa voz feminina parecia muito familiar para o prota. Quanto mais ele ouvia, mais assustado ele ficava. Ele sabia que se aproximasse mais, ele talvez visse algo que o traumatizaria para sempre. Apesar disso, ele se aproximou. Ele queria confirmar se sua suspeita estava certa. Quando ele se aproximou do carro, ele viu algo que o traumatizaria pelo resto da sua vida. O rosto fofo da sua namorada estava distorcido de prazer. Para piorar sua humilhação, sua namorada percebeu que ele estava vendo tudo, mas mesmo assim, ela decidiu continuar com sua depravação. Ela achava mais emocionante fazer isso na sua frente. Após o choque e o sofrimento inicial, o sentimento que inundou seu coração foi o ódio. Nunca em sua vida ele se sentiu tão humilhado, mas apesar da sua raiva, ele teve que se acalmar quando recebeu a ligação de sua mãe. Ela deu outra notícia ruim para ele. Seu pai e seu primo estavam em estado crítico. Jogando toda a sua dor para o fundo do seu coração, ele decidiu ir para o pronto-socorro do hospital da cidade. Ele deixaria para lidar com esses canalhas depois. No hospital da cidade, o médico informou a mãe do prota que agora o marido dela e seu sobrinho estão em coma profundo. Seus cérebros estão à beira da morte. Mas seus sinais vitais estão estáveis por enquanto. Mas como recentemente, o hospital recebeu vários pacientes com sintomas semelhantes, os especialistas não conseguem encontrar a causa exata do coma, então ela deve estar preparada. Chegando atrasado, Liu Nian perguntou onde está seu pai, e sua mãe disse que o pai e o primo dele de repente entraram em coma. Elas não sabem o que devem fazer agora. Ela falou para eles não jogarem muito, mas eles não a ouviram. Agora olha o que aconteceu. A senhora disse que seu filho também desmoronou enquanto jogava. Ela denunciou o jogo, mas foi inútil. A polícia disse que o servidor está no exterior. Bloqueá-lo é impossível. E mesmo quando elas quebraram os headsets VR, novos apareceram na sua porta no dia seguinte. Ao ouvir que a causa era o jogo, o prota lembrou que depois que o servidor nacional de World of Warcraft foi fechado, seu pai achou que perderia o emprego. Mas então um novo jogo MMO, Glory Continue, surgiu, e levou seu primo para explorar, ganhar ouro e fazer stream para ganhar dinheiro para seu dote. É um jogo online imersivo lançado recentemente, com o headset VR desenvolvido pela equipe oficial. O jogador pode experimentar uma jogabilidade ultra-realista. Por causa da sensação realista, o jogo causou grande alvoroço na comunidade de players assim que foi lançado. Seu pai e seu primo entraram em coma profundo depois de jogar esse mesmo jogo, para descobrir o que tinha acontecido. Ele precisava descobrir que segredos estão escondidos nesse jogo. Essa era a única coisa que ele poderia fazer para salvar sua família. Por isso ele decidiu resolver esse mistério sozinho.
5 horas depois, na cerca de ferro da montanha, na Vila Selvagem de Novatos, mostra o prota no mundo de realidade virtual, Glory Continen, ganhando a AK-47 Black Dog S Bland do pacote de presentes para novatos, não importa quaisquer demônios ou fantasmas. Ele estava confiante que mandaria todos eles para a vida após a morte com física, mas seu personagem ainda era um jogador sem classe de nível 3, mas mesmo com seu baixo nível, ele derrotou o fantasma, e foi recompensado. E o sistema informou que dizem que ghouls são os rancores de mulheres abandonadas, exclusivos da área próxima à Vila dos Novatos. Matá-los em grupos deixa 200-300 moedas, e raramente deixa pedras de cultivo raras, apesar das moedas serem poucas. A pedra de cultivo que ele acabou de ganhar fornece 300 pontos de cultivo, por isso ele considerou que tirou a sorte grande. Embora ele não tenha descoberto a mecânica do jogo, a tarefa atual é matar monstros e subir de nível. Abandonar a multidão e escolher caçar monstros raros fora da vila vale a pena. Enquanto se divertia com sua caça, ele do nada foi atacado por uma rajada de energia. Irritado, ele perguntou qual mago bastardo ousou emboscar depois que ele saiu da Vila dos Novatos. Ao mesmo tempo, ele ouviu vozes familiares comentando que um jogador com nível abaixo de 10 ousava caçar monstros fora da vila. Isso era verdadeiramente delicioso. E o fato dele ter uma pedra de cultivo deixava eles ainda mais animado para roubar sua presa, já que matar muitos jogadores novos para subir de nível é mais eficiente do que caçar monstros sozinho. Reconhecendo o prota, o talarico debochou, perguntando se esse cara não é a pobre tartaruga que estava apreciando a vista no lado de fora do carro, e a traidora debochou do seu equipamento ruim. Para aumentar sua humilhação, o talarico declarou que iria mostrar o poder de um jogador principal. Não querendo ser mais humilhado por esses escrotos, o prota ativou sua bomba de merda, um item auxiliar da Vila dos Novatos. Ela emite uma fumaça que reduz a defesa mágica dos monstros e obscura a visão dos jogadores. Esse seu plano realmente deu certo. Ele conseguiu distrair seus inimigos, e começou a fugir. Das 36 estratégias, correr é a melhor. Ele estava feliz por ter sido cuidadoso e comprado todos os itens auxiliares da Vila dos Novatos. Caso contrário, ele estaria morto hoje. Ele não esperava se encontrar com esses bastardos trapaceiros tão rápido, mas algo ainda mais desesperador aconteceu. Ele foi acertado pelas costas, e perdeu quase todo o seu HP, vendo sua barra de saúde despencando. Ele entrou em pânico. Quando ele pensava que as coisas não podiam ficar pior, sua ex-namorada comentou alegremente que seu amorzinho comprou essa arma gigante para ela. Ele entende ela tão bem, e também trata ela como uma princesa, por isso que ela ama ele muito. Enquanto amaldiçoava os traidores, ele perdeu as forças e caiu com a cara no chão. Se aproximando dele, o talarico falou para o corno correr de novo se puder. Hoje o perdedor não vai escapar dele, ele não vai levar apenas sua mulher, mas também seu equipamento. Ele vai levar todas as suas moedas e pedras de cultivo. Após dizer isso, ele ceifou a vida do corno. Frustrado e confuso, o prota se perguntou por que dói tanto e parecia ser tão real, apesar de ser apenas um jogo. Seu coração dói e sua visão está embaçada. Ele só podia pensar que realmente estava morrendo. Após alguns segundos, ele ouviu vozes o chamando de Sua Majestade, e pedindo para ele acordar. Quando ele abriu os olhos confuso com a situação, ele viu duas belas mulheres felizes com seu retorno, e chamando ele de rei, e dizendo que faz muito tempo que elas não vê Sua Majestade. Elas sentiram muito sua falta. Naturalmente ele ficou sem entender o que estava acontecendo. Ele deveria renascer na Vila dos Novatos. Ele não tinha a mínima ideia que lugar é esse. E quem são essas duas garotas lindas? A única coisa que ele sabia era que elas não parecem ser jogadoras. Interrompendo seus pensamentos, a raposa perguntou se ele se lembra dela, e revelou que é a Sudaji. Ela está extremamente feliz por finalmente poder tomar banho com seu senhor de novo, mas atrapalhando o avanço de sua amiga. A Ushimei disse que Sua Majestade em sua vida passada sempre favoreceu a Daji. Desta vez ele deve deixar ela servi-lo. Ignorando a briga de suas irmãs, a Jade falou que o renascimento de Sua Majestade é um evento alegre. Ele pode escolher ela para o ajudar a se refrescar, olhando para o espelho que ela estava segurando. O prota se assustou e mandou o espelho para longe, e perguntou que diabos é esse lugar, quem são as três, e por que ele está assim. Acalmando ele, as garotas explicaram que esse é o túmulo Xuanyuan. Elas são as três bestas demoníacas guardando o túmulo pela ordem dele antes de sua morte. Sua Majestade profetizou que renasceria 1000 anos depois. Agora que chegou a hora, elas estavam à espera dele no túmulo real. Essa explicação só deixou ele ainda mais confuso. Ele se perguntou se encontrou um bug no jogo e reencarnou, por erro como rei. Nesse caso,
Isso significa que ele pode ter um harém de belezas. Isso não parecia um negócio ruim. Para falar a verdade, parece que ele tirou a sorte grande, interrompendo seus pensamentos. A Jade Consorte se aproximou dele ajoelhada e se desculpou pelo seu mau serviço, e pediu para ele a punir severamente. E ele, sem perder tempo, ordenou que ela usasse sua língua para o ajudar, já que o game fez ele se tornar o rei. Elas deveriam ser os NPC do harém do vilão. Não é problema pedir que elas façam algo por ele, para melhorar seu humor. A raposa disse que ele deve estar cansado depois de reencarnar, e o chamou para tomar banho. Esse convite dela fez ele chorar de alegria. Ele estava tão feliz que não queria voltar mais. O prota não esperava que houvesse uma piscina de águas termais nesse lugar. Ele se lembrou que a Sudaji mencionou que elas estavam esperando por ele lá dentro. Quando ele entrou na área da piscina, as três belezas o receberam. E a raposa disse que estava esperando ansiosamente. Ele não conseguia acreditar nessa visão do paraíso na sua frente, deixando seus olhos refletirem que o cenário da primavera é infinitamente belo. Ele viu que os 6 pêssegos estavam prontos para serem colhidos. Ele sorriu e pensou que isso é definitivamente melhor do que entrevistas de emprego. Ele não precisava de um currículo quando se tem um paraíso de águas termais. Justo quando Liu Nin está prestes a entrar na piscina, ele notou um leve aroma de vinho nas águas termais, e refletiu que esse jogo não só parece real, mas até mesmo os cheiros são incrivelmente realistas. A Sudaji explicou que ele costumava adorar tomar banho com vinho, afirmando que isso não só aliviava a fadiga, mas também aumentava muito sua cultivação. Corando, ela diz a ele que os pombinhos estão esperando, e que ele deveria ir logo se juntar a elas, ao ouvir esse seu convite. Ele disse a Sudaji que se a piscina de vinho e o jardim podem aumentar a cultivação, então eles devem levar isso a sério e começar sua cultivação. Enquanto o banho no vinho aumenta suas estatísticas, ele pode se tornar o jogador mais poderoso de todos, e provavelmente, o mais feliz também, junto com seu harém de viúvas. Sem perder essa oportunidade, ele teve um dos momentos mais salientes de sua vida nessa piscina. De repente, o sistema o parabenizou por desbloquear a classe oculta Imperador Humano, e por aprender o método secreto de cultivação piscina de vinho e jardim das carnes nível 1, esse método dobra a velocidade de cultivação por 72 horas após a cultivação em dupla. O sistema também parabenizou ele por aprender o método secreto de cultivação Não Desperdice, Não Queira, que permite a ele ativar instantaneamente um tesouro mágico 3 vezes sem tempo de conjuração. Embora o tesouro seja destruído após o uso, Liu Nin sentiu uma onda de excitação nessa noite de indulgência, tendo desbloqueado uma classe oculta e aprendido novas habilidades. No entanto, a experiência parece real demais, deixando-o exausto. Como se tivesse corrido uma maratona em um sonho, tirando ele do mundo da lua. A Jade Consorte se aproximou com uma expressão preocupada, e informou que problemas estão surgindo. Shen Gongbao liderou um grupo até a tumba de Xuan Yuan, e insiste em discutir assuntos com sua irmã, Sudaji, no palácio de Xuan. Confuso, o prota perguntou se o usurpador é a mesma pessoa que ficou famosa por dizer: companheiro taoísta, por favor, permaneça na investidura dos deuses. A Gao Shimei, a voz da cautela, informou que o usurpador é má notícia. Ele não é apenas um traidor no reino celestial, mas também colabora com a seita demoníaca. Se ele descobrir a presença de seu mestre, quem sabe que caos pode acontecer. Diferente delas, a raposa estava calma. Ela tranquilamente informou sua majestade que agora usará a técnica de ocultação, e pediu que ele a siga até o palácio de Xuan. Após dizer isso, ela então usou a técnica de refinamento do tesouro, escondendo o prota em um pingente de jade, e o colocou em seu decote. Naturalmente ele ficou maravilhado com o brilho do feitiço, que não só transformou seu corpo em um ornamento, mas também ocultou completamente sua aura. Em seguida, a Jade Consorte instruiu a raposa a se apressar até o palácio de Xuan antes que aquele cara fique desconfiado. Mais tarde, no palácio de Xuan, o usurpador estava confortavelmente sentado no trono do rei, e saudou a raposa com um sorriso malicioso, dizendo que faz muito tempo, vendo-o sentado ali, a fúria de Sudaji se acende, e ela avança gritando que ele uma vez ajudou sua majestade e que o trono pertence ao rei, e que ele não deveria ultrapassar seus limites. Mas, no momento em que está prestes a atacar, um dos lacaios demoníacos de Shen Gongbao a intercepta, zombando de que um mero demônio raposa ousou atacar o novo rei do reino demoníaco. Em resposta, os olhos dela ativam o Sharingan, e em seguida, ela dá um tapa tão forte no demônio que ele é lançado para o outro lado da sala. Outro lacaio demoníaco se aproxima, e pede para ela se conter, e explica que o usurpador assumiu a operação do jogo para colher a essência humana, e que ela deve ouvir ao novo rei e não ser rude. Ele aconselha a se acalmar e ouvir o que o usurpador tem a dizer. Essa sua explicação só fez ela ferver de raiva, mas mantendo a compostura, ela exigiu que o traidor falasse rapidamente.
O novo rei se dirigiu a Demônio Raposa e falou que a alma do imperador já se dissipou há 1000 anos, mas ela continuou obcecada por aquele cara. Já é hora de seguir em frente e ir direto ao ponto. Após dizer isso, ele refletiu sobre o fato de que a Sudaji não desperdiçou sua cultivação, apesar de ter sido suprimida por 1000 anos. Ele nunca pensou que deveriam tentar convencê-la a se juntar a eles. A narração do sistema explica que, desde que o Senhor Primordial dos Céus decidiu reiniciar a investidura dos deuses, ele e o Jian Zia projetaram o Continente da Glória, um jogo online. Eles usam capacetes para transportar humanos para o pequeno mundo para treinamento, selecionando talentos que podem ser designados para o Reino Celestial. É como uma versão divina de um esporte, onde o processo de subir de nível ganha um significado cósmico. Os humanos que jogam o jogo deixam avatares fantoches no mundo real para continuar suas vidas. Além disso, os deuses que tomaram conhecimento desse plano enviaram sonhos a seus descendentes, instruindo-os a escolher membros excepcionais da família para entrar no mundo do jogo, com grandes somas de dinheiro para a cultivação. Como esse jogo incorpora muitos elementos de obras populares e é extremamente realista, atraiu quase 1 milhão de jogadores logo após o lançamento, de acordo com Jian Zia. As configurações iniciais do jogo permitiam que os jogadores que morressem no jogo revivessem no ponto de renascimento, desde que sua essência permanecesse intacta e seus corpos não fossem prejudicados. No entanto, desde que o usurpador se aliou ao líder da seita demoníaca para selar Jian Zia, o mecanismo do jogo foi alterado. Esse merdinho abriu uma passagem secreta conectando o pequeno mundo do jogo ao reino demoníaco. Então, sem nenhuma surpresa, os demônios se infiltraram no pequeno mundo disfarçados de vários NPC, colhendo secretamente a essência humana. Quando os demônios controlam a essência humana, os avatares dos jogadores na realidade caem em coma. É como uma reviravolta sinistra na trama, onde a batalha final contra o chefe supremo transborda para a vida real. E nenhum código de trapaça pode salvar os jogadores de um sono da perdição. O mapa do jogo é baseado nas 9 montanhas e 8 mares, com a primeira camada sendo a Montanha da Cerca de Ferro, e a camada mais alta sendo o Monte Sumaru. Para melhor controlar as áreas superiores do pequeno mundo, o usurpador recrutou a ajuda dos 7 monstros de Mazan para proteger o mundo. Até agora, 80% dos jogadores ainda estão na primeira camada. Na Montanha da Cerca de Ferro, apenas 20% conseguiram chegar à segunda camada. Diferente dos anteriores, a Montanha do Tronco do Elefante já encontraram emboscadas de demônios, e muitos estão presos em masmorras, tendo sua essência drenada. No presente, Shengonbao revela seu plano mestre, com Jian Zia selado por seu próprio destino e pelo Senhor Primordial dos Céus, que estará em reclusão por pelo menos 1000 anos. Eles têm tempo de sobra para transportar todos os humanos do universo para o pequeno mundo e colher suas essências. Essas essências aumentarão enormemente seu poder, permitindo-lhes romper a barreira. Com esse poder, o sonho dos líderes da seita demoníaca de unificar os 3 reinos estará ao alcance. Ouvindo tudo isso de dentro do pingente de Jade, o Prota fica chocado. Ele percebeu que isso não é apenas um jogo, é um pequeno mundo da investidura dos deuses. Criado pelo Senhor Primordial dos Céus, o traidor até selou Jian Zia e assumiu o controle da operação, de modo que alguns dos NPC no jogo são na verdade demônios e deuses disfarçados. Refletindo sobre sua própria identidade, Liu Nia entende a verdade. Ele realmente é a reencarnação do rei. Os descendentes das famílias dos deuses estão gastando dinheiro como se não houvesse amanhã, enquanto apostam suas vidas no jogo. Não é de se admirar que seu pai e os outros estejam em coma. Ele percebeu que seu pai deve ter encontrado um demônio do reino demoníaco. Enquanto isso, o usurpador perguntou à raposinha se ela se lembra da declaração do imperador antes de sua morte, em que ele prometeu reencarnar após 1000 anos. Ele indaga se ela tem alguma pista sobre o paradeiro dele, acrescentando que a essência do imperador humano é extremamente preciosa. Se devorarem sua alma e essência, a cultivação do líder da seita demoníaca aumentará em um grande nível. Ele diz a Sudaji que, mesmo estando apaixonada, ela precisa entender a importância disso. É como procurar o power-up supremo, mas com um toque romântico que complica o grande plano do vilão. E a raposa respondeu que não houve atividade em comum na tumba recentemente, e que, mesmo se o rei reencarnasse, ele não teria memórias do passado, tampouco viria para esse lugar. Shengonbao retruca, lembrando-a de que ela e suas 2 irmãs estão presas na tumba imperial há 1000 anos. Então, ele oferece um acordo tentador. Se elas ajudarem a encontrar a reencarnação do imperador, o líder da seita demoníaca encontrará uma maneira de libertá-las em troca. Após fazer sua proposta, o usurpador disse à raposa que ele ainda precisa patrulhar outras áreas do mapa, então não perderá mais tempo ali. Ele imediatamente partiu com seus homens. Assim que ele saiu, Liu Nia emerge do pingente de Jade e se dirige às 3 irmãs demônios, e diz que elas não podem permitir que o usurpador e os 7 monstros controlem o jogo por mais tempo.
pois, se o fizerem, não apenas milhões de pessoas morrerão, mas o reino demoníaco também invadirá o mundo delas. O prota refletiu sobre sua missão, e decidiu abraçar sua identidade como imperador humano, cultivar corretamente, salvar seu pai, encontrar Jian Zia, e impedir a conspiração do seu inimigo. As 3 irmãs demônios se curvam diante dele, e Sudaji declarou que é uma honra rara se reunir com o rei, jurando protegê-lo até a morte. Ela acrescentou que todas elas prometem servir ao rei com suas vidas. Isso é como formar uma equipe de elite em uma fantasia épica, onde a lealdade e as apostas são tão altas quanto os picos das montanhas que devem conquistar. Interrompendo sua fantasia, a raposa entrega a sua majestade o selo de jade dourado, e explicou que esse é um artefato de sua vida anterior, que apenas aqueles com sangue do imperador humano podem abrir. Ela pede que ele dê uma olhada. Enquanto Liu Nia o examina em suas mãos, ele se perguntou quais tesouros podem estar contidos nele, e a Sudaji o incentivou a dizer rapidamente: "Eu sou o imperador humano, e ordeno que o selo de jade seja aberto." Justo quando ele pronunciou essas palavras, o selo de jade se abriu, emitindo uma luz dourada. Era como abrir uma caixa de loot lendária, com o acréscimo de desbloquear uma parte de seu passado real. De dentro do selo de jade dourado, emergiu uma espada enferrujada, e uma notificação do sistema apareceu, parabenizando por abrir o selo de jade do rei. Esse é um item raro. A notificação explica que esse item simboliza autoridade real, está vinculado à alma, e não pode ser perdido mesmo se o jogador morrer, e o jogador poderá abrir o selo novamente ao atingir o nível 20. Ao olhar para a espada, o prota encontra Suji e se pergunta se isso é algum tipo de piada. A Gao Shimei comenta que ela se assemelha à espada dragão fênix que o rei costumava carregar. Ela explica que a aura da espada dragão fênix é feroz, e capaz de romper um exército de 1 milhão de homens, mas requer uma grande quantidade de materiais raros para ser ativada. Ela promete enviar a lista de materiais ao rei mais tarde. Ao ouvir isso, Liu Nian suspira e diz que, por enquanto, parece que não poderá usá-la. Brincando, ele comenta que uma AK-47 é mais confiável no momento, e percebe que precisa se apressar e matar monstros para subir de nível enquanto ainda tem o buff. É como receber Excalibur, mas perceber que uma velha e confiável arma de fogo é mais prática por enquanto. Ouvindo isso, Sudaji se aproxima e abraça sua majestade, perguntando se ele já está deixando a tumba. Ela diz que, após uma separação tão longa, não consegue suportar a ideia de se afastar dele novamente. Tranquilizando sua concubina, o imperador toca gentilmente sua cabeça, garantindo que retornará regularmente para cultivar junto com suas amadas consortes, o que também aumentará o buff de cultivação. Sudaji acha isso maravilhoso. Expressando sua alegria pela oportunidade de servir ao rei novamente, ela promete cultivar diligentemente e romper as restrições da tumba o mais rápido possível para ajudar o rei. Após esse reencontro afetuoso em uma saga dramática onde amor e power-up andam de mãos dadas, o prota tenta se teletransportar para a vila de iniciantes, mas cada vez que tenta, uma janela de notificação aparece com um aviso de erro. Ele acha isso estranho, já que a vila de iniciantes geralmente permite teletransporte a cada 1 hora. Como ele não consegue se teletransportar, a Gao Shimei explica que a tumba de Shun está muito distante da vila de iniciantes, tornando o teletransporte impossível. Ao ouvir isso, o prota intrigado perguntou se está preso ali, e como irá matar monstros e subir de nível, e a Jade Consorte o tranquilizou, dizendo para não se preocupar. Ela conta que o selo de Jade tem uma função de teletransporte, e tudo o que ele precisa fazer é pensar selo de Jade, e teletransporte em sua mente para chegar ao destino. É como descobrir que seu telefone tem um aplicativo oculto que resolve seu problema conveniente. Mas levemente frustrado por não ter descoberto isso antes, Liu Nia acena com a cabeça, pronto para continuar sua jornada. Antes de partir, ele se despede das consortes. Em seguida usa seu selo de Jade para se teletransportar para a Vila dos Novatos. As 3 irmãs demônios raposas ajoelhadas se despedem dele, e instantaneamente ele é transportado de volta para a Montanha da Cerca de Ferro. Finalmente de volta ao ponto inicial, o prota decide matar monstros e subir de nível mais tarde. Só então ele vê alguns jogadores atacando e gritando que é meio-dia e a fera despertou. Um dos jogadores com pressa diz ao rei para se afastar, acrescentando que bons cães não bloqueiam o caminho. Era como ser um mercado movimentado onde todos estão correndo para os melhores negócios, só que aqui os negócios revidam. Confuso, ele perguntou o que está acontecendo do nada, e uma bela mulher vestida como uma fada branca entrou em cena e ordenou que todos se afastem. Ela assumiu a liderança graciosamente pisando em um dos jogadores. Vendo ela voando como uma fada, o prota olhou em sua direção hipnotizado. Ele não podia deixar de babar pela garota fada, e murmurou para si mesmo que a vista é fantástica, e sua figura é bastante impressionante.
Observando suas asas, ele se perguntou se aquelas são as asas do Trovão do Vento, um item de velocidade super raro do conjunto de itens. Muitos jogadores importantes gastaram uma fortuna e ainda não conseguiram um tesouro desse nível. Depois o sistema informou o status do tesouro raro da árvore ginseng de nível 14 do espírito demoníaco. O verdadeiro tesouro da árvore ginseng é uma raiz espiritual da terra. A árvore floresce e dá frutos a cada 3.000 anos, levando outros 3.000 anos para a fruta amadurecer. A fruta é um precioso material que melhora o cultivo. O prota escondido percebeu que o significado do chefe é como tropeçar em um baú de tesouro no meio de uma batalha real, exceto que esse baú tem raízes e revida. Todos os jogadores continuaram atacando o boss, mas ninguém conseguia danificá-lo nem um pouco. O chefe prendeu muitos jogadores em suas vinhas, deixando-os imóveis e inseguros sobre como combatê-la. Observando de longe, o prota refletiu que esse chefe selvagem provavelmente deixa cair materiais raros. Ele pensou que é como assistir a um grupo de aventureiros tentando derrubar uma fera mítica apenas para perceber que estão armados com paus e pedras contra uma força da natureza. Ao mesmo tempo, a fada sacou sua espada e comentou que essas videiras são irritantes e precisavam ser cortadas primeiro. Ela então correu para o chefe da árvore de descaroçamento com todas as suas forças, confiante de que, embora ela esteja 2 níveis abaixo do demônio, ela pode lidar com isso. Observando ela, o rei refletiu que a esgrima dessa garota é bastante impressionante. É como assistir a um experiente chefe cortar uma raiz teimosa com facilidade. Ele não pode deixar de admirar sua habilidade, enquanto ele se perdia em pensamentos. Uma videira escondida da árvore ginseng o agarrou pelo pé, enquanto outra videira também agarrou a fada. Surpreso, o prota exclamou que não esperava que uma videira estivesse escondida no subsolo, e para piorar a situação, a fada perdeu sua katana. Então era difícil para ela sair dessa situação. Diferente dela que pensava em uma maneira de escapar, o prota estava feliz por estar tão próximo de uma bela mulher. Essa situação para ele era como uma cena de uma comédia romântica, só que com mais perigo e menos risadas. Ao invés de entrar em pânico, ele se emocionou com a situação, e seu garoto acabou despertando do seu sono. Confusa e um pouco irritada, a fada perguntou qual é a arma que está pressionando contra seu abdômen. Ao invés de responder, ele fez o possível para não revelar seus pensamentos pervertidos, e disse a ela para não se mover daquele jeito, pois isso está tornando as coisas mais difíceis para ele, literal e figurativamente. A garota fada percebe a fruta ginosa inchando ameaçadoramente, e percebeu que está prestes a explodir. No próximo segundo, a fruta estranha explodiu enviando suco ácido para todos os lugares. Sem hesitar, o prota rapidamente cobriu a garota para protegê-la, resultando em sua camisa e todo o seu equipamento se dissolvendo no líquido corrosivo. Ele urgentemente disse a ela para pensar rapidamente sobre quais itens mágicos ela tem, pois eles não têm muito tempo antes da segunda onda de explosões atingir eles. E a fada disse a ele que ela tem um colar mágico chamado Pena de Fênix que pode tirá-los de lá, mas ela não pode ativá-lo agora, ficando vermelho de vergonha e também irritada. Ao notar que ele estava momentaneamente distraído com seu perfume encantador, ela exclamou que a segunda onda de explosões está chegando. Ele não deveria estar pensando sobre esse tipo de coisa em um momento de grandes riscos. Se ele afirmar que poder ativar o item mágico, ele deve se apressar e fazê-lo. Inclinando com uma repentina explosão de determinação, o prota agarrou seu colar mágico com os dentes e gritou para ela parar de se mover. A fada indignada diz como ele ousa gritar com ela. No entanto, nesse momento ele ativou o colar invocando uma magnífica fênix. Vendo isso, a garota fada ficou surpresa com a ativação instantânea do colar de penas de fênix, e se perguntou como ele não exigiu tempo de lançamento normal. É como ver alguém contornar as longas filas em um parque temático com um passe secreto. Isso era impressionante e um pouco louco. Após a fênix crescer até um tamanho enorme, ela derrotou a árvore em um instante. Os espectadores ficaram atordoados com a morte imediata. Um jogador comentou que este é o lendário item mágico baseado em fogo que vale cerca de 3 milhões. Ele acrescentou que reconhece a garota. Ela é a filha mais velha daquele grupo bilionário, Miss Fang. Outro jogador claramente apaixonado perguntou sobre o cara ao lado dela, gritando para o Liu Nian ficar longe de sua deusa. Um player careca perguntou em voz alta se isso é a diferença entre um grande gastador, e uma garota loira se virou para o namorado e exigiu que ele compre um item mágico para ela também. Só então o jogador avistou algo e disse aos outros para olharem naquela direção, mencionando que a árvore do tesouro raro reviveu de alguma forma. É como uma reviravolta na história de um videogame onde o chefe volta para a segunda rodada, mas agora a criatura estava ainda mais ameaçador. A senhorita fada ficou chocada ao ver a árvore mutante, e comentou que os itens mágicos esfriam nesta meia hora. Ela perguntou o que eles deveriam fazer agora, e o prota garantiu que ela não precisa se preocupar, e disse a ela para deixar isso com ele. Os outros jogadores se divertiram com sua declaração,
e começaram a tirar sarro dele, dizendo que ele está apenas se exibindo como um jogador de nível 9 que nem mudou de classe. Eles continuaram torcendo pela senhorita Fada, dizendo que confiam nela, e perguntando se ela tem outro item mágico. A Fada amaldiçoou essa situação e refletiu que a maioria de seus itens mágicos estão no banco da cidade. Ela acha que se as coisas não derem certo, recuar pode ser a melhor opção. É constrangedor, mas pelo menos ela não será morta. Na pior situação, ela só perderá o colar de penas de Fênix. Mas surpreendendo a todos, o Prota parou de perder tempo e invocou a Fênix novamente. No instante seguinte, a Fênix atacou a árvore mutante com toda a sua força. Todos os espectadores ficaram chocados, se perguntando como o item mágico foi ativado novamente, e murmuraram entre si questionando como ele conseguiu ativar o item mágico da fada. Não faz nenhum minuto que ela tinha ativado. Ignorando a surpresa deles, ele instruiu a Fênix a atacar novamente, mencionando que ainda não acabou, e que deve queimar a árvore mutante em segundos. Depois de mais alguns ataques, a árvore mutante perdeu todo o seu HP e foi reduzida a cinzas. Os espectadores ficaram surpresos imaginando o que aconteceu, pois até mesmo a árvore mutante foi queimada até a morte em 2 ataques. Um deles gritou que grandes gastos e itens mágicos são incríveis. Eles ficaram maravilhados com sua sorte e recursos. Ao mesmo tempo, uma janela de notificação apareceu, e parabenizou Liu Nian por derrotar com sucesso o mutante da árvore. Devido a esse grande feito, ele ganhou várias recompensas, e o nível dele subiu de 9 para 12. E ele também ganhou uma pedra estrela mutante para completar, e foi recompensado com 15.000 pontos de experiência. A senhorita Fada ficou totalmente pasma, imaginando como diabos esse cara conseguiu atirar 3 vezes seguidas. Ao mesmo tempo, à espreita à distância, a ex-namorada do Prota e sua paixão atual estavam planejando roubar todos os tesouros que Liu Nian ganhou. Não foi só a Fada que ficou admirada com sua habilidade. Uma certa garota acabou adquirindo uma quedinha por ele. Ela até comentou que só pensar nele está deixando seus joelhos fracos, morrendo de inveja. O companheiro da garota acusou Liu Nian por trapacear, e o careca gritou sugerindo que há algo suspeito na boca dele. Suspeitando que ele está escondendo um artefato que ativa instantaneamente itens mágicos, a senhorita Fada também deduziu que definitivamente há algo estranho acontecendo com a boca dele, ignorando todos eles. O Prota pensou consigo mesmo que sua habilidade extravagante Waste realmente permite 3 ativações instantâneas de um item mágico. No entanto, tem um efeito colateral. Em um piscar de olhos, o colar de penas de Fênix estilhaçou em sua mão. Chocado, ele olhou para os restos do colar de 3 milhões que tinha o preço de uma casa na cidade grande. Mas antes de conseguir passar pelo luto de perda, as garotas correram em sua direção como um grupo de animais selvagens, sugerindo um beijo francês como um agradecimento por salvá-las. Vendo essa cena bizarra, a Fada considerou essa gratidão incomum, e deduziu que ela pode descobrir seu segredo beijando, raciocinando que ele provavelmente não resistirá bem. Quem sabia que o heroísmo poderia ser tão romântico? Ela diz aos outros para se afastarem, e se aproximou dele com determinação. Preocupado com sua aproximação, o Prota começou a se desculpar explicando que a pena de Fênix se quebrou. Mas antes que ele pudesse terminar, a Fada agarrou seu rosto e começou a beijá-lo apaixonadamente. A mente de Liu Nian ficou em branco durante alguns segundos. Em seguida ele se perguntou o que diabos está acontecendo. Enquanto eles continuavam, os espectadores começaram a xingar, percebendo que o beijo durou por mais de 10 minutos. Quanto mais eles se beijam, mais estranha sua posição se torna, deixando todos ao seu redor em um silêncio atordoado, e se perguntando se eles tropeçaram em um romance por engano. Minutos depois, a senhorita Fada achou estranho que ela não tenha descoberto nada em comum. O Prota, com falta de ar, pediu a ela para parar. Ele não consegue respirar, e comentou que a pena de Fênix se quebrou. A Fada respondeu imperturbável que aquilo só vale 3 milhões. Então não tem motivo para ele se preocupar. Em seguida falou que ele bloqueou a explosão de frutas para ela antes, e é por isso que seu equipamento foi danificado. Com um sorriso malicioso, ela sugeriu que eles fossem para a casa de leilões da torre para ver o que eles podem encontrar. E quem sabe talvez haja uma barraca de beijo lá também. Envergonhado, ele argumentou que todos os itens da torre começam com 1 milhão. E ela, com um sorriso confiante, diz a ele para considerar isso como um obrigado. Ela então sugere que eles voltem para o apartamento dela para que ele possa trocar de roupa primeiro. Enquanto ela se distanciava dos figurantes, ela refletia sobre sua frustração. Não apenas ela perdeu seu primeiro beijo, mas ela também não encontrou nada. Determinada a não deixar passar, ela decidiu revistá-lo minuciosamente mais tarde, com um brilho travesso nos olhos. Ela pensou consigo mesma que terá esse homem hoje, não importa o que aconteça. O Prota, alheio aos seus planos, só esperava que sua sorte deixasse ele sobreviver mais uma noite. Um pouco mais tarde, ambos chegam na frente da mansão da senhorita Fada, e ela o convidou para entrar.
Como qualquer pobre, ele ficou surpreso com o tamanho de sua propriedade. Ele se maravilhou com a mansão pensando que deve cobrir vários milhares de acres. O dinheiro do jogo e a moeda RMB são 1 hora e 1. Essa mansão deve valer dezenas de milhões de moeda RMB. Quando eles entraram no interior da casa, ele se sentiu sem palavras. Ele se lembra das palavras de seu pai sobre o cultivo de ouro no jogo ser lucrativo o suficiente para ganhar uma grande mansão. Com um sorriso malicioso, ele pensou que talvez seu pai tivesse razão, afinal ele está pulando em uma cama que vale muito dinheiro. Se sentando na cama, a fada falou que a briga anterior a deixou toda pegajosa, e que ela precisa tomar banho. Ela o instruiu a descansar na cama. Enquanto ela andava em direção do banheiro, ele se perguntou como uma simples troca de roupa se transformou em um banho, e se ela poderia estar se oferecendo. Enquanto toma banho, a fada tirou a loção encantadora que comprou anteriormente na área VIP. Ela aplicou a loção em seu corpo pensando que assim que o Liu Nian desmaiar, ela irá revistá-lo completamente. Saindo do chuveiro, ela diz a Liu Nian que eles têm algum tempo antes do leilão da torre abrir, então eles deveriam descansar um pouco. Fingindo estar com calor, a fada provocativamente mostra a ele suas pernas, e pergunta com um sorriso brincalhão que tal ele vir e prová-las. A mente do prota dispara ao perceber que isso pode estar indo em uma direção completamente diferente do que ele esperava. Ele aparentemente fora de controle, se levanta e começa a lamber as pernas. Ao resmungar que não aguenta mais, ele pulou em sua direção. A fada agora ficando nervosa, se pergunta por que ele ainda não desmaiou. Ela se lembra de sua conversa com o lojista, quando ela pediu que ele vendesse itens auxiliares que poderiam nocautear alguém e deixá-los à sua mercê. O lojista riu e disse a ela que simplesmente nocautear alguém não seria eficaz, então presenteou-a com uma caixa de incenso especial, alegando que tinha um efeito mais forte do que ela inicialmente procurava. Entusiasmada com a promessa, ela comprou ansiosamente, então ela não esperava que ele ficasse consciente e agisse descontroladamente. Ela começou a se preocupar com a possibilidade de ter subestimado a loção ou a resiliência dele. No momento presente, ela se amaldiçoou ao perceber que o velho vendeu para ela um afrodisíaco em vez de uma poção para nocautear, sem conseguir mais se conter devido à poção. Ele de repente começou a beijá-la apaixonadamente. O que se segue é um turbilhão de emoções, deixando a fada se perguntando como seus planos cuidadosamente traçados evoluíram para essa situação inesperada. Na manhã seguinte, ela se amaldiçoou por não ter descoberto o segredo dele. Em vez disso, se envolveu em uma diversão de 6 horas. Quando ele começou a se desculpar, a senhorita Fada o interrompeu, declarando que não adianta se desculpar agora, já que ele é oficialmente o genro da família Fang. Ela lhe entregou o manual da virtude masculina afirmando que ele agora é seu homem. Com um olhar severo ela o avisou que se descobrir que ele não está se comportando, ela irá castrá-lo, acrescentando que a escória feudal jamais deve ser tolerada. O prota segurando o manual percebe que sua vida tomou um rumo dramaticamente inesperado. Ela se cobre e diz a ele que está ficando tarde, então eles devem escolher uma roupa nova para vestir, pois eles precisam ir à torre para o leilão. No entanto, enquanto ela dá alguns passos, suas pernas ficam doloridas. Percebendo seu desconforto, ele pergunta se ela está bem, e ela olhando para ele, o culpa por sua dor. Ele rapidamente se desculpa, mas seu pedido de desculpas apenas alimenta a raiva dela. Furiosa, ela diz a ele para sair e ir ao leilão sozinho. Antes de partir, ela entrega a ele seu cartão informando que tem um limite de 1 bilhão, e ele pode comprar o que quiser. Animado, ele olha com admiração para o lendário cartão preto e dourado. Ele se maravilha com o limite de 1 bilhão. Refletindo sobre o quão incrível a senhorita da família Fang, ela é uma verdadeira mulher rica. Ignorando sua animação, ela retorna para a cama afirmando que vai descansar, e que ele pode comprar o que quiser. Empolgado, ele veste suas roupas e reflete sobre sua situação. Embora ele não goste de depender de outra pessoa, ele sabe que tem que fazer isso por enquanto para a segurança de seu pai. Com um olhar determinado, ele sai pronto para enfrentar o mundo com um lendário cartão preto na mão. Vendo ele indo embora, a fada pensa sobre a noite anterior, achando-a bastante agradável. Ela sabe que ele é fisicamente forte, e considera que com algum treinamento ele poderia se tornar um recurso valioso para a família Fang. Mais tarde, o prota chega na Torre Baoa, na Montanha de Ferro, a mais prestigiada Câmara de Comércio no continente da Glória. Ele se maravilha com o fato de que só a taxa de entrada é de 1 milhão, e pensa consigo mesmo que esse deve ser o mundo dos grandes gastadores. Mas para atrapalhar seu bom humor, ele avista sua ex-namorada com seu novo namorado. Galera, se vocês querem saber como vai desenrolar a história do ex-corno se tornando rei do Império Demoníaco e se vingando contra aqueles que o traíram, é só deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa aventura emocionante. Graças a Deus e a cada um de vocês, finalmente atingimos os incríveis 161 mil inscritos. Obrigado de coração, até o próximo vídeo.